Olá, turma do segundo ano. Nós estamos vendo sobre a Revolução Inglesa, né? Então não vamos perder muito tempo. Isso aqui é um vídeo para dar continuidade, que nós estamos falando da Revolução Inglesa. Então eu dividi o vídeo em duas partes para não ficar um vídeo muito longo para vocês, ok? Então nós vamos dar início falando sobre a dinastia Stuart, né? Nós falamos sobre a dinastia Tudor, Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth I, tá? Que governava a Inglaterra, né? Nesse período da Revolução. E agora nós vamos falar sobre a dinastia Stuart. E após a morte da rainha Elizabeth, né, como ela não deixou herdeiro, né, que ela foi considerada a rainha virgem, né, não fez o negócio, então não deixou nenhum herdeiro. Então, o que foi que ocorreu? Então vai assumir a dinastia Stuart, que era parente, né, do governo inglês, né? Então, ou seja, essa dinastia ela já governava um outro país. Então, Jaime I, em 1603 a 1625, desejava aumentar o poder dele, o poder real, impor o anglicanismo e defendia o direito divino dos reis, né? Que o poder do rei tinha sido dado por Deus. Então, assume o poder na Inglaterra a dinastia Stuart, comandado pelo Jaime I. Então, Jaime I vai governar, mas com o objetivo de aumentar o seu poderio, esse poder absolutista, e implantar o anglicanismo, que define, né, dentro de todo o país, da Inglaterra, expandia até no outro governo dele, e defendia também o direito divino dos reis, né, que o rei tinha o poder, mas o poder dado por Deus. Então, quando ele quer implantar o anglicanismo, então vai dar de testa com a Inglaterra, né, com os católicos, né, os ingleses, como ele quer, né, expandir, né, impor o anglicanismo como fosse oficial ali, pronto em todo lugar. Então vai haver um empate também religioso nesse período. Após tentar impor uma taxa também de imposto, né, extorsivo, né, abusivo, tenta impor o anglicanismo a todos os seus súditos, né, e o parlamento protestou. Tá? Ele tenta impor uma religião a todos os súditos dele, mas que o parlamento protesta. Então, em resposta, o parlamento já mandou fechar o parlamento. Então, agora quem manda é somente ele. Então, ele fecha o parlamento. Então, após ele fechar esse parlamento, né, então vem o filho, o filho de Jaime I, porque ele vai criar o Jaime I, ele vai criar um problema enorme com o parlamento. Então, o poder dele vai enfraquecer e ele se vê obrigado a deixar, né, o filho, que é o Carlos I, que governa de 1625 a 1649, tá? E manteve a defesa do seu direito divino de governar. Então, o poder meu é dado por Deus, né? Então, ele manteve esse, né, direito de poder divino. Em 1628, o parlamento aprova a petição de direitos, proibindo Carlos I de aumentar os impostos, né? Ele não pode aumentar os impostos, não pode fazer nada se não tiver autorização do parlamento. O que Carlos I faz? Ele fecha o parlamento, né? E governa por 11 anos sem parlamento. Então isso vai criar uma revolta entre os parlamentares. Aqui agora é um quiz que eu falei para vocês, que a gente estava fazendo no outro vídeo. Eu vou ler a questão, vou dar um prazinho para vocês, ver se vocês acertam. Olha, qual era a teoria usada por Jaime I e Carlos I da dinastia Stuart para defender o seu direito de governar e de forma absolutista? Letra A, defesa da Constituição. B, defesa do contrato social. Letra C, direito divino do rei. Ou letra D, o direito canônico. Então, qual dessas alternativas está correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Bora? Será que quem de vocês acertou? Então vamos ver qual é a resposta. Direito divino dos reis. Olha, aqui é o parlamento inglês, né? Mas é hoje, essa fotinha aqui é atual, do parlamento hoje, tá? Janeiro de 2020, essa imagem. Então, olha, o parlamento inglês. Olha, o parlamento da Inglaterra teve origem na Idade Média, né? E servia para regular os poderes do rei sobre os nobres e barões. Durante a dinastia Stuart era formado por duas câmaras. A Câmara dos Nobres, formada pela grande nobreza católica e anglicana, e que apoiava o absolutismo de Carlos I.
e a outra é a Câmara dos Comuns, formada pelos portugueses, gente e homem, né? Aqueles, né, pequenos médios, agricultores, artesãos que nós vimos lá na aula passada, e que era influenciado pela religião do calvinista e os puritanos, né? Que queriam liberdade, uma liberdade econômica, né? E essa era a influência do calvinismo também, liberdade de comércio. Então, ou seja, eles já pregavam isso. Então era contra a Câmara dos Nobres, né? A Câmara Comuns era rival da Câmara dos Nobres, e a Câmara Comuns era contra, né, o governo de Carlos I, contra essa dinastia Stuart. Olha, como era formado o parlamento da Inglaterra durante a dinastia Stuart? Como era formado, que nós falei para vocês agora? Primeiro, Câmara dos Nobres e Câmara dos Comuns. Nobres formado pela a grande nobreza católica e anglicana, e apoiado pelo absolutismo de Carlos, apoiava o absolutismo de Carlos I. E a Câmara dos Comuns, formado por burgueses, a gente, os senhores, que eram os camponeses, e que era influenciado pelo calvinismo e pelo puritanismo. Vamos ver agora então, olha aqui, ó, é formado por duas câmaras. Câmara dos Nobres, que representava a grande nobreza anglicana e católica, e apoiava o absolutismo do rei, e a Câmara Comum, que representava a burguesia, os gentes e a maioria calvinista e puritanos. Tá? O rei contra o parlamento. Então, em 1640, Carlos I convocou o parlamento para aumentar os impostos para financiar uma guerra contra a Escócia, né, contra os escoceses, que revoltaram contra a imposição da religião anglicana, né, contra os escoceses, porque lembra do Jaime que ele, né, expandiu o anglicanismo por toda a região, e ele era um rei da Escócia também. Então, era uma guerra contra esses escoceses. Então, se aproveitando, o parlamento anulou diversos impostos e votou uma lei proibindo o rei de fechar o parlamento, sem autorização do parlamento. Então, ou seja, o Carlos convoca o parlamento para aumentar os impostos, porque tinha uma guerra para financiar, e, aproveitando, o parlamento anula diversos impostos e votou uma lei proibindo o rei de fechar o parlamento, sem autorização do parlamento. Tá? Então, isso foi acontecendo. Sentindo sua autoridade ameaçada, Carlos I invadiu o parlamento com sua guarda, né, sua guarda pessoal, para prender os líderes da oposição. Então, os líderes do parlamento já tinham conhecimento e fugiram, organizando-se um exército de puritanos para combater o absolutismo do rei. Então, dá o início a Revolução Puritana, que dura de 1942 a 49, que é a chamada Guerra Civil. Tá? Guerra civil entre o parlamento e o rei. Agora, essa questão vamos ver se vocês acertem também. Olha, entre as causas que podemos relacionar à Revolução Puritana, podemos citar a disputa entre os trabalhadores e os donos da indústria, a disputa entre as autoridades do rei e a autoridade do papa, a disputa dos poderes entre o parlamento e o rei, ou a disputa da sucessão do trono inglês. Então, bora ver? 1, 2, 3, 4. Qual é a alternativa correta? Disputa entre o parlamento e o rei, que é a chamada Guerra Civil. Então, olha, a Revolução Puritana. De um lado, Carlos I, com apoio da nobreza, católico e anglicano, né, eram chamados de cavaleiros. Do outro lado, tinha os gentes, os comerciantes, camponeses, calvinistas e puritanos, que eram chamados de cabeças redondas, né, até mesmo pela forma, o corte de cabelo que se tinha. Então, olha, a guerra inicialmente, né, o exército real levou vantagem nos conflitos, porém as tropas do parlamento eram lideradas pelo Olívio Cromwell, tá? E consegue reverter a situação. O Olívio Cromwell era uma pessoa, ele tinha uma habilidade enorme, uma habilidade enorme, ele era muito respeitado dentro do exército. Então as tropas de Cromwell, né, possuíam mais poder nos portos e na marinha. Também ocorreu a remodelação do exército, criando o New Bold Army, em que as promoções militares eram feitas por mérito e não por cargo de nobreza. Então isso vai, de certa forma, ajudar os parlamentares.
tá? Porque eles vão ficar com o Olívio Cluny comandando as tropas deles, a tropa do exército. Agora, isso aqui também é uma outra atividade, tá? Olha, para a tradição liberal, a luta política foi conduzida pelo parlamento, tá? Contra o absolutismo monárquico, em defesa das liberdades individuais, contra o governo tirano, que impunha aprisionamento sem julgamento prévio, cobrava impostos não autorizados, aboletava soldados sem consentimento, atentava contra a propriedade individual e as sagradas instituições parlamentares. Por outro lado, para a tradição conservadora, a revolução foi conduzida pela classe dos capitalistas ambiciosos, representado no parlamento, contra o rei que procurava defender as camadas populares, evitando, por exemplo, o avanço sobre as terras comuns, na medida em que impedia os cercamentos. Isso é um texto que vocês vão analisar agora. Olha, sobre o texto podemos entender que, letra A, ele demonstra a Revolução Puritana como um caminho certo e único e justificável, né, para derrubar o rei. Ele faz uma crítica da Revolução Puritana, mostrando como um acontecimento é ruim. Letra C, ele demonstra que a Revolução Puritana pode ser interpretada do ponto de vista liberal e do ponto de vista conservador. Letra D, ele argumenta apenas os motivos religiosos que levaram à Revolução Puritana. Qual é a alternativa correta de acordo com o texto? 1, 2, 3, 4, 5. É a letra C. Porque o texto, olha, ele retrata tanto a Revolução Puritana, pode ser vista de forma liberal, como vista como de forma conservadora. Ok? Considerações finais. Olha, o processo de formação da monarquia parlamentarista inglesa ocorreu devido aos conflitos entre o parlamento e a monarquia. Esse conflito ocorreu devido aos motivos econômico e religioso. Tá? Religioso. Então aqui, olha, quando termina a guerra do parlamento, então o que vai acontecer? Nessa guerra do parlamento, após o conflito, quem vai assumir o poder na Inglaterra é o Olívio Cluny. Esse Olívio Cluny, ele vai implantar uma república, tá? Uma república dentro da Inglaterra, os reis vão perder o seu poder, e ele vai criar o chamado Ato das Navegações, aonde quem tinha o controle da navegação antes era a Holanda, e com o Olívio Cluny no poder, ele vai criar esse Ato das Navegações, onde as pessoas só podem navegar, né, transportar mercadoria somente em navios ingleses. Então todos os navios que fossem para a Inglaterra, toda a mercadoria só poderia ser em navios ingleses. Então isso aumentou o poderio inglês, principalmente o poderio, né, de navegação da Inglaterra. A Inglaterra ela vai tornar-se uma grande, né, vamos dizer assim, ela vai tornar uma rainha marítima, né, que ela vai comandar os mares, a Inglaterra. Isso é ainda do governo Olívio Cluny. O Olívio Cluny ele só vai sair do poder, né, após a morte dele, quando seu filho Ricardo assumiu o poder, que era chamado Ricardinho Cai não Cai, porque era um cara muito fraco. Então ele não deu conta de manter o poderio do pai. Aí sim volta a monarquia, mas aí já volta a monarquia, onde essa monarquia é parlamentar, que até hoje é na Inglaterra. Então existe o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Isso tudo vai acontecer por quê? Por causa da Revolução Puritana, tá? Então isso é o desfecho da Revolução Inglesa. Então quando ocorre essa Revolução Inglesa, aí sim vai ocorrer um outro processo na Inglaterra, que é a chamada Revolução Industrial. Tá bom? Uma boa noite para você.